Longa e já parece aquela novela em que o autor vai esticando os capítulos, né? Já não tem muito mais. Não tem mais o que fazer. Exatamente. Aquelas séries que tem várias temporadas. Chora num capítulo, chora no outro também, no terceiro chora de novo. E aí, Basília Rodrigues, o que é que nós temos de novidade, hein? Tá Bom de dia. óculos hoje, tá linda? Oi, tudo bem? Muriel, Luciana, Colombo, meu amigo, Uribe, que tava de plantão esse fim de semana. Veja a cara dessa criança. Com o olho inchado até, ó. Nessa PEC, o retorno na Câmara dos Deputados, né? Eles querem fazer uma mudança, né? Promulgar somente uma parte desse texto que já está lá na Câmara dos Deputados, o que eles consideram que são os chamados pontos consensuais, os que já podem começar a valer. E dentro deste grupo está o Auxílio Brasil. A gente trouxe aí na semana passada que o governo já está preparado para iniciar o pagamento do benefício na faixa de R$400, sexta-feira desta semana, 10 de dezembro. Mas para isso acontecer, o texto tem que ser promulgado. Só que tem um outro grupo ali, em especial no Senado Federal, que considera o seguinte: fazer o combinado não sai caro. E o combinado era analisar o texto tanto na Câmara quanto no Senado Federal, não somente abrindo o espaço fiscal, como também tratando de regras, pré-definindo alguns gastos, para que esse dinheiro seja carimbado e vá mesmo para ações sociais, ações de previdência social, por exemplo, e não para qualquer coisa. Não é um cheque em branco. E quando a gente diz que fazer o combinado não sai caro, estamos falando de um espaço fiscal de R$106 bilhões. Se a Câmara e o Senado Federal fecharem mesmo que vão promulgar uma parte do texto, está dado o espaço fiscal, mas as regras para o uso deste espaço não serão integralmente promulgadas, porque passam por aquelas alterações feitas ali no Senado Federal, mediante um acordo do líder do governo no Senado e também relator no Senado Federal da PEC, Fernando Bezerra. E ele já está sendo muito cobrado a fazer honrar os seus compromissos, o seu acordo. Foi Bezerra que fechou o acordo, a Câmara vai respeitá-lo? Hoje tem uma reunião, o Uribe trouxe muito bem essas informações no nosso site, com o presidente do Senado e outras lideranças. Eu cheguei a conversar com alguns senadores que estão vendo toda essa movimentação com muita atenção, porque estão percebendo que fecharam um acordo no Senado e agora vai a promulgação vasto cheque em branco para o governo. Volto a dizer, R$106 bilhões. Alguns desses senadores, a exemplo, José Aníbal, do PSDB, Simone Tebet, do MDB, são alguns nomes que estão incomodados com essa possibilidade de desmembramento da PEC dos precatórios. Então, fazer valer já a partir desta semana o que eles quiserem, né? E não só a PEC inteira. Gustavo Uribe, sobre essa reunião de hoje, o que eles estão pretendendo afinar? Afinal, como disse a Basília Rodrigues, afinar e afinal. Basília Rodrigues disse R$106 bilhões voando por aí, é bem perigoso, né? Não é nem uma boquinha, uma bocona, né, para o ano que vem para o presidente Jair Bolsonaro. E o que os senadores pretendem fazer na reunião de hoje é tentar chegar a um acordo, porque consenso não há. Bom dia a todos, bom dia Colombo, bom dia Muriel, bom dia Luciana e bom dia Basília. Qual é o grande problema? É o que a Basília disse, deixar um cheque branco ao presidente Jair Bolsonaro, não vincular esse espaço a gastos sociais e previdenciários. Então há uma preocupação muito grande do Senado Federal em relação a isso. E mais, se os pontos modificados no Senado Federal ficarem para o ano que vem, se a Câmara dos Deputados pode simplesmente arquivá-los, ou seja, não levá-los adiante. O que fez com que muitos senadores independentes de oposição que votaram a favor da PEC dos precatórios acabaram votando em uma ilusão, ou seja, numa proposta que acabou não sendo levada adiante. Há algumas cartas na mesa. Uma delas, eu conversei ontem com senadores, inclusive do governo, que lembram que há alguns precedentes para que você tenha
tem uma tramitação rápida na Câmara dos Deputados, uma espécie de plano B. Qual deles? É um precedente de 1998, quando Michel Temer era presidente da Câmara dos Deputados. Na época, a presidência do Senado, da Câmara dos Deputados disse que uma emenda, uma PEC que tenha tido emendas supressivas, não precisa passar pelaquela via sacra, comissão especial, CCJ, poderia ir direto para o plenário. Mas nós tivemos na PEC dos precatórios emendas, tanto aditivas como modificativas. Aí não há precedentes ainda identificados. Mas o Senado Federal, a base governista e a oposição têm procurado se realmente há como ter um atalho, ou seja, levar a proposta para o plenário da Câmara dos Deputados e assim você conseguiria ter uma tramitação ainda neste ano, contemplando todos os pontos, então, que foram aprovados no Senado Federal. É uma grande preocupação, a Basília Rodrigues bem ressaltou e a Tainá Farfã também. Caso você tenha uma promulgação fatiada, há grande possibilidade de judicialização, ou seja, que os senadores levem a questão ao Supremo Tribunal Federal, inclusive para suspender os efeitos da PEC dos precatórios. Aí sim, veremos uma 20ª ou uma 21ª temporada dessa série que nunca acaba. Não vai acabar nunca. Esse ponto que eu queria pegar com você sobre essa judicialização, como que pode evoluir a partir disso? O que eles alegam... A gente vê que a Justiça já deu o sinal de que emendas, né, as emendas pagas sem transparência estão lá congeladas. Então, uma decisão da Judicial pode também paralisar a PEC dos precatórios. Desculpa, Uribe, pode continuar. Não. Acho que era para você, Basília. Eu acabei confundindo. Mas a Basília tem toda a razão. Você tem como fazer essa suspensão ao alegar que o governo federal não pode empurrar com a barriga os precatórios, que eles têm prioridade judicial. Há também a própria OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, também pretende ingressar com pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando justamente isso, que houve um problema no Senado Federal e na Câmara dos Deputados de não pagar os precatórios como prioridade. Então, como a Basília Rodrigues bem ressaltou, há precedentes das emendas de relator e há esse risco, então, do Palácio do Planalto acabar tendo de ver essa sua PEC dos precatórios suspensa e não valendo para o Auxílio Brasil.